Boa noite, galera. Dá para me dar um feedback se dá para me ouvir bem, se a claridade está boa. Para mim não. Não dá para ouvir? Ixi. Dá para ouvir bem agora? Dá para ouvir, Israel? Ué. Dá para me ouvir, mano? Bom ou não? Dá para me ouvir? Eu te ouço bem, você? Tô ouvindo. É, cara. Aí ele tá falando que não tá dando para ouvir. É, Valeu, eu percebi aqui que ela falou. valeu, Ti. Te respondeu que tá dando para ouvir. Ah, então fechou, galera. Esperar o Fer. É, Já tá no clima aí da arte, hein? nossa, tô ouvindo um negócio aqui do Jesus Molina que eu fiquei doido, bicho, fiquei doido. Nossa, quem não sabe quem é Jesus Molina, gosta de tocar e etc e tal, independente se é tecladista ou não, mas gosta da música, cara, tem que ouvir o Jesus Molina. O cara é de outro mundo. Isso aí, meu. Essa De live, volta aqui, velho. essa live vai ter que ter parte 2, né? E aí, Opa! E aí, Fer? beleza? Beleza? Dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir bem. Eu só tô com medo porque o vizinho aqui do lado agora resolveu fazer um love car pra esposa. Acredita? Ele Love tá, car. Fazia muito tempo que eu não via isso, cara. ele tá usufruindo da arte, cara. Deixa aí. Uh! Uma bela música, né? Como arte. O cara O tá carro, fazendo love car pra mulher é boa. o carro desenhado também, os desenhos, as luzes. Olha, eu falo pra vocês, se quiser perder a amizade comigo, é mandar esses negócios pra mim, cara. Rapaz do céu, amor de vergonha. Eu tenho vergonha que eu tô aqui quase 10 metros de distância, tô morrendo de vergonha. Imagina se receber um negócio desse. Imagina pra você. Vergonha alheia, cara. Gente, que mico. Ai, acho que alguém que tá querendo receber aí, ô mano. É, tava no chazinho. Ó, ixi. Vocês não estão ouvindo nada, não, né? Só um resmungo assim no final, tô ouvindo. É, cara. Deus dá o dom da escuta, mas cobra caro também. Bom, vamos lá, né? Que acho que vai render Hum. bem. Bora. Bora, Felipe. Bora, meu fone não quer funcionar, então ele que lute. Esse Bluetooth é embaçado. Ah, Bom,
Quer tirar a gente da graça, pô. Boa noite a todos. Muito feliz por todos que estão aqui conosco agora, alguns que vão entrar depois, as pessoas que vão assistir depois também. O meu muito obrigado. Quero agradecer Felipe, meu irmão, parceiro. Eu sei que não é um tema fácil de se tratar e quando eu chamei ele falou bora. O Fer também, né, sem palavras. Fer, avisei ele poucos dias antes. Ele falou, não, tô dentro, vamos falar, vamos conversar. É um tema um pouco tabu, né? Querendo ou não. Algumas pessoas falam sobre, mas eu nunca vi pessoas falando de, né? As pessoas falam sobre o assunto, mas nunca falam de. Pessoas que produzem, né? Que façam isso. E resolvi gravar sobre o cristão e a arte pelo fato para a gente poder desmistificar algumas coisas e bater um papo mesmo sobre algumas coisas sobre a arte. Porque os cristãos, a gente vem num... Eu lembro quando eu comecei na igreja, quando você vai na igreja você tem que se abster de tudo, né? Porque quando se fala em arte é algo muito amplo, é algo, cara, é algo que está envolto em nossa vida. Por exemplo, quando eu pego uma capa de um livro, aqui tem uma arte, velho. O cara desenhou, o cara projetou, né? Quando eu pego roupas, enfim, quando eu assisto séries, quando eu ouço música, tudo é pensado, né? Tudo numa veia artística é planejado, arquitetado, né? Aí você pega a arquitetura, as casas, enfim. Mas quando eu me converti, parece que a gente tem que... Quando eu me converti e comecei nas igrejas mais pentecostal, mais rígidas, eles vão falando assim para você se abster, né, das coisas. Então, primeiramente são as músicas, depois são as roupas, depois tem umas que falam nem para você ter televisão. Então você tem que tomar cuidado. Então parece que você é tirado do... Você é arrancado... Eu concordo com essa última aí. Tirar a televisão. Você é arrancado, né? E essas coisas artísticas que são produzidas não valem. Porém, entretanto, também há uma pergunta, e acho que ao decorrer da conversa vocês possam me responder. Se existe uma arte que ela é cristã, ou a arte ela é arte, ou existe uma arte cristã? Será que a arte ela é só arte? É algo vindo de Deus, é algo dado por Deus, é algo que Deus inspira, é algo que nós fazemos a partir de, ou existe uma arte cristã que é essa arte que eu devo consumir? Aí vai englobar várias coisas, como vocês bem sabem sobre arte. E eu queria ouvir um pouco de início de vocês, para o nosso público entender um pouco. Eu sei que é complexo, não dá para... Mas eu queria que vocês resumissem, queria ouvir dos dois. O que é arte para vocês? O que é arte? Fer, faça as honras, Fer. Bom, vamos lá. A palavra... Eu vou tentar pegar pelo próprio significado, tá? Vamos tentar entender a arte aí dentro do próprio contexto dela, dentro da própria palavra. A gente... muitas vezes a gente tem uma situação que a gente acaba não vendo a questão da arte como, ou não da arte, da palavra em si, a gente não acaba não prestando atenção na própria palavra e acaba errando aí na questão da definição, porque não sabe a etimologia da palavra, né? Por exemplo, a palavra arte, ela veio do latim, se não me engano é ars, né, ARS, que essa veio da palavra technique, do grego. Então, a palavra arte, ela está ligada com a palavra técnica. Né? Então, se ela tem essa raiz na palavra técnica, logo a gente tem que entender que a arte é a capacidade humana de fazer algo subordinado ou subordinado abaixo de determinadas regras. Tá? Então, a arte... aí acaba até com aquela história, meu filho é arteiro. Não, é que ali não é arte, né? Ali a pessoa não é bagunceiro mesmo.
Então, tipo assim, então, quando você tem essa ideia de técnica, de colocado algo humano subordinado a regras e isso ser feito, isso você pode falar que é arte. E olha que ainda é mais complexo, porque se você entender a arte dessa forma, que é a etimologia da palavra, a arte se ela envolve técnica, se ela envolve steps, né, envolve passos para que seja feita, essa arte ela se torna ciência. Então, a ciência, ela, como um conjunto de regras, você pode, por exemplo, falar que a política é arte também. Que deveria ter regras, né? Mas tá aí o STF para falar que é mentira esse negócio de regra. Mas, enfim. Então, A política deveria ter regra, né? Por exemplo, a arte bélica, a arte da guerra, ela é considerado, na verdade, uma arte, né? Até de um ponto de vista platônico aí, ou grego, ela é vista até como algo belo. A gente vai ver, mais pra frente a gente vai citar algumas coisas de Platão aí, a gente vê isso como algo belo. A liderança, as estratégicas bélicas aí é dado como arte. A própria retórica, né? A pessoa falar muito bem, a pessoa se expressar muito Sim. bem, é uma arte. E também, por exemplo, a poética, que é diferente de poema, tá? A poética é algo também considerado arte. Então, na etimologia da palavra aí, a arte é tudo aquilo que a gente pode trabalhar como fazer algo subordinado a regras, né? Isso é a etimologia. Aí, depois de um tempo, a gente coloca um negócio que é nosso, que é o sentimento, e aí acaba muitas vezes relativizando isso. Mas diz aí, Felipe. Eu começo essa fala aqui, né, dentro dessa visão do que significa arte ou do que ela para mim é bastante complexo responder essa questão e sem me lembrar de muitas coisas, né? Então a gente vai procurar ser sucinto aqui. Mas se a gente fosse pensar no campo prático, o que significa arte, não tem como você não tocar no ponto, como já foi mencionado aqui no final da fala do Fer, sobre os sentimentos. E quando de fato entra os sentimentos, torna-se algo muito complexo. Porque sentimento entra experiência de vida, entra o que você gosta, o que você deixa de gostar. E aí, todo quesito que tinha etapas ou passos, né, a serem seguidos, eles se tornam questionáveis. E no momento que eles se tornam questionáveis, aquilo que era bom para uns, para outros já não serve mais, porque o sentimento vai me levar a pensar em coisas muito, muito distante ou diferente daquilo do que basicamente está sendo apresentado até o mundo de então. Recomendo, né, as pessoas que gostam desse tema da arte, recomendo que assistam um documentário do Brasil Paralelo que fala sobre o fim da beleza, a parte da música. Que são alguns episódios. Muito bom, cara. Muito bom. Ele narra basicamente toda a parte da história mundial da música, a linguagem da música. Qual que é o nome como dele? Arte, como belo. Qual que é o nome? Qual que é o nome da série? O Fim da Beleza. Eu não lembro. Que saiu, né? Vai, pode falar que eu procuro. Foi. Mas eu não lembro. Não lembro o nome. Não, a Sétima Arte é o eu acho. Não, Sétima Arte é do filme, que ele desconstrói bastante coisa política. Mas voltando ao assunto aqui... É pra outra live. A primeira arte. A primeira arte, Felipe. Bom, Oi? A primeira arte. A primeira arte. Eu recomendo vocês que gostam, porque ali não está sendo posto para ninguém questões... políticas, tá? Dentro dessa série, fiquem tranquilos. Há poucas questões sobre política. O foco deles foi 100% na mentalidade humana.
embora a gente saiba que a mentalidade humana é 100% moldável, segundo todo o processo político, econômico e outras coisas, mas a forma como eles pensam a arte é muito interessante. E por que eu cito esse documentário e por que eu estou dizendo isso? Porque no meio da igreja a gente vai ouvir controvérsias entre... e eu acho que a gente vai caminhar para essa discussão daqui a um pouco, né? Sobre que estilo de música ou que estilo de arte funciona para dentro da igreja ou não, como o Vando mesmo já mencionou há um pouco atrás. E aí a gente vai entrar numa discussão assim, bom, quem gosta de pensar, quem é estudioso, vai preferir músicas ou artes que forçam, né, estimulam as pessoas a pensarem. Outros que gostam de coisas mais simples vão pensar só em coisas simples. E daí em diante. Boa. Então a gente viu aqui já duas explanações sobre o quesito de arte. E eu queria fazer uma pergunta sucinta, agora depois das definições de vocês dois. Qualquer ser humano consegue produzir arte? Ou todo ser humano de fato já produz algum tipo de arte? Eu Para acho. mim, sim. Sim, também. Sim. É que quando as pessoas tratam arte, pá, é ligado àquele artista, né? E fala, caraca, e tem muito artista que às vezes você for analisar mesmo assim tecnicamente, não produz uma boa arte. Vai ver Né? musicalmente, mas o cara é chamado de E, artista. e tá até top 1 do Spotify, né? É, então, uma palhaçada. Mas a gente Ó, viu mas que, uma coisa até anterior, até a própria arte, que talvez siga na pauta aí, é a sim, definição de belo, cara. Porque o belo, se a gente for pensar, o belo é o guarda-chuva, a arte, a virtude, a beleza, a poética, a estética, ela está debaixo desse guarda-chuva do que é belo, né? Então, tipo assim, muitas vezes definindo até, ou pelo menos entendendo ali o conceito de belo, você pode definir a arte, pelo menos mais pedagogicamente, porque é algo muito complexo ainda, mesmo definindo o que é belo, né? agora afunilando um pouco mais, Hum, que já definimos um pouco o que é arte. O Fer já tocou num ponto muito interessante. E quando se fala de arte, se fala de belo, né? exato. E às vezes quando se fala de belas, alguns vão pensar só em pessoas, ou só Ou em no cantor. quadros, cantor, em quadros. Mas, tipo assim, musicalmente, tem músicas que são belas, né, velho? E quem sabe apreciar muito bem um teatro, quadro, eu até coloco um aspas aqui. Eu acho que a dificuldade, eu vi até na fala do Felipe, de não ter talvez um trabalhar mais específico e melhor artístico, né? Questão técnica, não artista de aparecer dentro da igreja, é pelo fato de falta de conhecer um pouco mais, né? Porque, por exemplo, se colocar eu na frente de alguns quadros que está expressando algo, alguma ideia, vai ser ameba para mim, por causa do meu senso crítico e artístico nesse quesito mas se colocar um cara que fala muito bem, e às vezes cria uma boa argumentação teológica, enfim e tal, eu vou conseguir apreciar muito melhor. Assim vai música, assim vai o teatro, Você, assim, enfim, você já, pode falar. você já pararam para analisar que hoje em dia uma das criptomoedas mais caras do mundo são as NFTs? O que são NFTs? Desenho, cara. O cara Caraca, pinta um quadro. O cara pinta um quadro e vende. Teve um cara que pintou, tipo assim, um misto de alguns quadros, assim, com algumas técnicas. Tipo, como se fosse um macaco, mas cheio de coisas assim, tal. Um macaco com cachimbo, uma parte do olho com óculos de sol, etc e tal. O cara vendeu essa NFT no mercado financeiro. Ele vendeu por 100 bi. caraca. Imagina, nego comprando ação de uma pintura por 100 bi. É, Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? você fala, Por exemplo, a Mona Lisa.
quando ela foi pintada e ela foi entregue a alguém, um cara que era francês falou assim, peraí, esse cara aqui não é francês. O cara roubou da sala dessa pessoa que fazia parte do clero, né, do alto clero, falou assim, vou devolver para a França, que isso aqui não é de vocês. Então, dentro da arte, a gente tem muitas concepções que, às vezes, acabam sendo influenciadas por coisas que não são de arte. E aí é o ponto que derruba mesmo o processo do belo, o processo que existem etapas. E, às vezes, é pior porque apela pelo lado pior do sentimento, que não é aquele sentimento bondoso, piedoso, como a gente vai conhecer, como a graça do Senhor, ou até mesmo a graça comum, né? Mas pende para um outro lado. Ô, Fer, eu lembro que a gente conversou um pouco e é algo que matuta muito na minha mente. Eu acho que eu até conversei bastante com o Felipe. Não sei se eu vejo que você estuda, já estudou muito bem sobre o assunto, acho que tem muito mais sobre estudar, mas sobre a questão do belo. Como a gente define, agora de forma de arte, né, essa questão do belo? Como eu olho e consigo definir que algo é belo? O belo ele é relativo ou não? Você acha que o belo ele é absoluto ou para algo ser belo tem regras também? Poderia falar um Tá. pouco para a gente? Quando a gente fala de relativismo dentro do que é belo ou do que é arte, né? Vão tentar colocar o sinônimo aí de belo e arte, né, sendo sinônimos, então, quando Sim. precisar diferenciar, eu diferencio. Mas esse relativismo, ele é só visto aqui no momento contemporâneo, né? Então, se você for pegar, talvez aí menos de um século para cá. Cara, Mesmo com pessoas, por exemplo, como David Hume, lá, né, um filósofo do século XVIII, do século XVII, ele era um filósofo empirista, né, ele tinha que, ligado ao sensível, ao tocar, né, ele falava que, tipo assim, a arte vai muito da sensação da pessoa. Como o Felipe citou, por exemplo, eu ouvindo a Nona Sinfonia de Beethoven, um exemplo, né? Ela vai soar para mim diferente do que soaria para você, né? Ou até porque, mas por qual motivo? Então, assim, tá vendo que tem não é relativo, sem o sentido, né? Até mesmo as emoções, a gente vai falar um pouco da catarse depois, mas as emoções, porque, tipo assim, quem estudou música, e aí como o Felipe está fazendo, ele aprende dentro da música alguns conceitos, até conceitos matemáticos, porque a música é puramente matemática, né? Que você vê que mesmo os números, eles são cores, eles são apetitosos, né, ao ouvir. Então, quando você ouve, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven, não estou dizendo que eu sou fã de Beethoven, que assisto todas as músicas de Beethoven, mas eu estou citando ela porque é uma música conhecida. Mas ela soa para mim diferente porque eu tenho um estudo anterior de música sobre isso, certo? Então, para o Hume, David Hume, mesmo que eu tenha as sensações diferentes de você, o parâmetro não são necessariamente as sensações, mesmo que ela conte. Mas ela conte, é quase que uma forma de aristocracia da arte. O que seria isso? Você andando comigo, andando com o Felipe, andando com aquele que estudou a música, você sentiria as sensações tão quanto nós sentimos, entendeu? Então há um universal nisso, não existe relativismo. Então, por exemplo, você e o Felipe é um botânico, eu sou só um agricultor e você é uma pessoa da cidade. Aí nós vemos uma planta, você é a primeira vez que vamos ver essa planta. Eu olho para essa planta como agricultor, acho que vou achar ela bonita, vou achar ela até utilitária para alguma situação. Você talvez nem vai ligar, mas o Felipe vai chegar lá e vai falar assim, nossa, não, olha toda a estrutura dessa planta, porque ele é um botânico, então ele vai saber até o nome científico, para que serve, se tem alguma utilidade medicinal, se não tem. E então quer dizer que, tipo assim, o Felipe consegue ver na planta algo mais belo do que você e eu. Então as distâncias dos sentimentos são diferentes. Só que eu e você andando com o Felipe, a gente meio que nivela
esse sentimento e essa expressão do belo através do próprio conhecimento que o Felipe tem. Então, você vê, né? Tipo, há um universal, sim, no gosto. Como que eu falei, o relativismo ele surge aí com... Agora me fugiu o nome do cidadão, mas de uns 100 anos para cá, né? Então você vai ver o relativismo dominando e falar o que eu sinto é arte. Não é bem assim, né? Claro que há mais de 100 anos atrás não era bem assim. Então, existe sim um universal, e eu creio nisso, né? Que existe um universal para você definir o que é arte. Agora, a sensação que essa arte vai chegar até você, aí soa ou reflete diferente em cada agente, né? Então, o agente Fernando talvez recepciona melhor um Iron Maiden, por favor, um exemplo, né? Já talvez o agente Felipe não aceite tanto, mesmo sabendo que talvez tenha ali estruturas melódicas que são realmente de bons músicos, né? Então, é bem diferente ali a sensação, mas tem um universal, sim, pro belo ou para a arte, né? E aí, Felipe, o que você acha, meu parceiro, sobre... Agora eu quero ir para sua área, musicalmente falando. Porque, só dando um adendo, me parece que, não sei se é só aqui no Brasil, mas o gosto musical, na questão, quando você analisa, apreciar belo, tá estranho. Tá estranho quando se fala, isso é uma boa música. Porque aqui ainda estamos no campo da arte, mas depois vamos descendo e vamos chegar esse relacionamento do cristão com a arte. O que você acha sobre isso? Eu posso apimentar um pouco a pergunta ainda aí pro Felipe? Pode. Em cima da sua? Pode. O Platão falou assim, ó, conhecemos os cidadãos da cidade conforme a música que ele ouve. Certo? E o que você diria da resposta do Wanda e o que você diria pro Platão hoje? Deixa eu resgatar lá atrás, só para começar essa fala, uma coisa bastante interessante. Na Idade Média, fora o termo dos artistas populares, etc. e tal, que já existiam, né? Existia um trabalho que muitas vezes a gente vê num filme chamado Artesão, né? O que produziam os artesãos? Produziam ferros, produziam, às vezes, madeiras, né? Produziam coisas do tipo. Qual era o conceito de belo na Idade Média? Era segundo o processo que basicamente tinha artístico como possivelmente teve a época do gótico, né? Que foi influenciado muito, onde as catedrais católicas tinham todo um design, todo um contexto, né? Pensado sobre isso. Mas, voltando para cá, para vocês observarem que tudo isso eram influências da época, respondendo aqui a última questão, o que eu diria para o Platão? Basicamente, são pessoas que estão expondo, ou seja, trazendo de dentro para fora o seu desejo. Qual é o seu desejo? O desejo de ter posso usar os termos sem que as pessoas fiquem chocadas, né? Depende, né? Que o que para mim não é ficar chocado, para eles talvez seja, né? Mas, infelizmente, já que foi perguntado, não tem como fugir, né? Por exemplo, se a gente for pegar na cultura como que surgem alguns estilos musicais? Surgiram à base de contexto de reclamações. Eram formas de expressão culturais sobre uma determinada dificuldade ou opressão. Como é que nasce, por exemplo, o nome do quarteto me fugiu aqui, mas como é que nasce o primeiro grupo de rap norte-americano que, tipo assim, de fato tem um boom? O Ice Cube, o Dr. Dre, mais o outro... nascem falando que eles queriam matar a polícia. Que eles são donos da vida deles, que eles estão cansados de serem oprimidos por serem negros,
numa civilização, etc e tal, e eles estão cansados de tomar enquadro da polícia, estão cansados de ser revistados, estão cansados de não poder namorar com as meninas em locais abertos, dentro dos seus carros, onde pessoas vão passar. Então, tipo assim, o que ele está querendo dizer com isso? Ó, eu tenho desejos, eu quero manifestar esses desejos da forma como eu quiser. Você tem que parar de me oprimir só porque eu sou negro. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá entendendo? O funk no Brasil surgiu exatamente da mesma forma. Não, porque o funk é apologia ao tráfico, apologia ao tráfico. Não, cara. Os primeiros caras funkeiros não tinham nada a ver com o tráfico. Um funk melódico, né? Não tinham nada a ver com o tráfico. Tipo Sampa Crio. E outros caras, meu, não tinham nada a ver com isso. E é uma coisa que é colocada pela própria mídia. Não é colocado pelas pessoas. Isso é vendido pela mídia ou pelo alto clero. Até que chega um determinado momento, que aí eu continuo reforçando essa mesma questão, eles expõem, eles tiram de dentro de si algo que eles estavam com vontade. Por que que o rei do rock é o Elvis Presley e não o Chuck Berry? Porque o Chuck Berry foi um cara que se lascou porque ele, depois de um show, ele teve uma relação sexual com uma garota branca, loira, do olho azul, filha de um senador. Só isso. E mandou o cara pra cadeia. E o cara passou 10 anos na cadeia e nesses 10 anos adivinha quem surgiu? E é o mesmo... E tipo assim, o que o Elvis fazia? A mesma coisa que o Chuck Berry fazia. Só que diferente do Chuck Berry, que tinha mais molejo, ele fazia mais durão. Então, assim, o que é a música? Ou como que a gente pode observar tudo isso? Cara, infelizmente, ao longo do tempo, a gente teve uma decaída deplorável da música. O Fer citou ali, né, sobre o quesito do belo, né, sobre a sensação, né? Na música tem uma coisa chamada harmonia funcional. O que é harmonia funcional? Ou qualidade funcional? Exato. É o estudo e as sensações do que as funções, os sons, produzem dentro da gente. Aquela nona, né? Ele falou sobre matemática. Exatamente. Ele falou sobre matemática. E é perfeito. O que é o campo harmônico? É graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e oitavo grau. Tá, mas isso tem a mesma coisa a ver com escala, verdade. Aí você implementa no campo harmônico o que é maior, o que é menor. E com a harmonia funcional, o que você faz isso? Você seleciona o que realmente produz alguma coisa. O que parece casar um com o outro. Que tipo de som ou que tipo de acorde parece um com o outro para fazer com que produza a música. Bom, no exemplo que foi citado da nona sinfonia de Beethoven, harmonicamente falando, não tinham muitas notas. Mas o processo melódico é dificílimo de execução. Hoje em dia, se a gente for observar muito bem o contexto, hoje em dia a maioria das músicas elas não tem nem harmonia. Na maioria das músicas que fazem sucesso hoje não tem harmonia. A maioria das músicas que fazem sucesso hoje só tem batida e melodia. Então a gente chegou de um processo onde a música era pensada para algo não pensado, robotizado e sempre preparado por alguém que sabe pensar, mas não quer pensar. Top. Foi colocado muitas coisas aqui diante de nós. Eu sei que vocês estão com o freio de mão puxado, que tem muita coisa para falar. Mas agora eu queria aplicar todo esse conceito do que é arte, do que é o belo, né? O Fer já definiu que não existe. Tipo assim, o Evandro acha que a capa desse livro é belo, mas o Fer não acha. Mas qual que é o parâmetro para saber que ele é belo? Que ele é algo artisticamente e tecnicamente muito bem produzido. Então, há um conceito, né? Há um conceito universal que a gente sabe o que é belo.
Porém, entretanto, como quando a gente entra agora eu vou pro cristão, né? Como cristão, ele vai lidar com as artes. Pelo fato que vamos ter cristãos extremos, que aí não pode assistir nada, ouvir nada, não pode ler, né? Tem que tomar cuidado com o que vai ler também, só livro cristão. Aí vamos pro ramo vamos ter a dança também, vamos ter pintura, vamos ter arquitetura. E como que o cristão, agora eu quero ouvir de vocês, lidar com todo esse mundo artístico. Porque, né, você vai para a igreja e parece que ele se fecha, né? E você não pode ter mais acesso a nada. Mas quando as pessoas vão compreender melhor as escrituras, até quem é Deus, até por ele, o jeito que ele criou as coisas, por ele dominar sobre as coisas, por ele manter as coisas, por a gente ter essa veia, né, artística, criar a partir de algo, né, que é o próprio Deus ou das coisas que ele criou. Como que agora esse cristão ele lidar com esse consumo dessas artes? Ou agora o primeiro eu vou para o consumo, né? O cristão está chegando a vocês perguntando como eu lidou para consumir as artes. Depois eu vou perguntar como ele lidar para produzir essas artes, né? Aí vai vir minha pergunta. Acho que o Fer não estava ofertado. Se existe arte ou se existe arte e a arte cristã. Existe só a arte ou existe a arte cristã? Então, é algo que eu queria que vocês trabalhassem um pouco agora, aplicando e falando um pouco, né, com as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir, como que eles vão lidar agora, primeiro momento, a consumir essas artes. Evandro, eu acho que não deve consumir nada, vocês ficam à vontade. Evandro, eu acho que deve consumir tudo. Eu quero ver a opinião de vocês sobre esse assunto. Agora é o cristão consumir. Como que ele lidar com esse consumir? Eu só devo ouvir música gospel? Só devo assistir filme gospel? Como que funciona? Como que eu lido? Fique à vontade. Você ou eu, Felipe? Eu acho que das outras vezes eu dei essa gentileza para você, agora acho que eu vou tomar essa frente agora. Vai lá. Primeiro que a diferença foi criada pela gente mesmo, né? Entre arte cristã e arte não cristã. E aí, sem perder o time da coisa, eu vou me recordar que os primeiros cristãos, né, após a reforma, que se abstinham de tudo isso, eram os puritanos, correto? Até o próprio Calvino também. Ficou mais de anos sem. Só com voz. E depois de muito tempo, os pentecostais adquiriram isso, achando que era algo novo, mas não era novo, né? Já estava aí. Já acontecia. Então, aqui, sem o medo de agradar a nenhum dos lados, sem medo de agradar nenhum dos lados, né? Pelo contrário, que eu já estou falando que os dois lados foram errados em toda essa discussão. Eu acho que isso aconteceu por culpa nossa, essa distinção. E essa distinção vai ser sempre uma faca de dois gumes. A gente nunca vai chegar, eu confesso a dizer a vocês, que talvez a gente nunca vai chegar num bom equilíbrio das coisas. E não vamos mesmo. Primeiro porque quando a gente fala assim, vou consumir apenas coisas evangélicas. Vocês já assistiram o filme chamado A Filha do Pastor? Não, cara. É um filme gospel. Conta de uma forma atual, contemporânea, a parábola da dracma perdida. Em suma, é isso. Você sabe quem são os artistas principais?
Eu vou dizer para vocês, Latoya Luckett. Quem é Latoya Luckett? Só a primeira cantora, uma das primeiras cantoras da primeira formação do grupo chamado Destiny Child. Beyoncé, Latoya Luckett, Kelly Rowland e Michelle Williams. Só isso. Qual que é o fundamento do cristão? Não sei. Hoje em dia ela tá dentro da igreja? Não tá. Aliás, desde 90 que ela não tá mais dentro da igreja. Porque desde a década de 90 não existe mais a cultura de igrejado ou desigrejado dentro dos Estados Unidos. E quem é o cantor e quem é o segundo ator ali principal? É um cara chamado Tank. O Tank, para mim, é uma das minhas referências como cantor. Toda vez que eu escuto aquele negão cantar, o bicho é diferente cantando. Mas a última vez que ele entrou dentro de uma igreja foi para fazer o 5º casamento dele. Então, assim, olha só os atores que estão sendo colocados para fazer os filmes evangélicos. Por quê? Nos Estados Unidos, com tamanho investimento, com tamanho dinheiro investido para arte, para tudo, será que dentro da igreja não tem ninguém que é realmente cristão e consiga fazer esses filmes? Porque se estão sendo contratados de fora, significa que os artistas dentro da igreja são ruins, ou nem existem. E é pior ainda de pensar num país de primeiro mundo. Sim ou não, pessoal? Opa! E quando eu penso isso, eu falo assim, consumir só coisas não dá certo. Pessoal, a maioria dos caras que fizeram os CDs do Kirk Franklin foi Quincy Jones, que é o mesmo cara que produzia Aretha Franklin, é o mesmo cara que produziu Michael Jackson, é o mesmo cara que produzia outra galera. Então, tipo assim, o cara que tá pensando alguma coisa ali por trás, não adianta o Kirk Franklin, por exemplo, na década de 90 cantar silver ou gold, né? Nem prata e nem ouro. O que me importa é Cristo. Não é assim. A gente sabe que não é assim. E em contrapartida disso, querer consumir tudo que é do mundo, desculpa, você não quer ser cristão. Porque me apresenta aqueles jargões, né? Aquelas coisas bem clichês, assim, né? Me mostra Daniel se moldando segundo a Babilônia para conseguir conquistar a atenção do pessoal. E essas coisas aí que vocês já sabem, eu não preciso dizer, né? Inclusive as pessoas que nos assistem provavelmente também já devem ter visto muito dessas expressões, né? Então, assim, a gente não vai ter um equilíbrio. A distinção quem fez foi a gente mesmo. E agora a gente tem que aguentar esse rojão, porque agora a gente está vendo um processo muito difícil, que a gente já não tem mais artistas cristãos, né? A gente tem cantores pops. E aí... complicado. Não fala da minha cantora, hein, rapaz? E aí, Fer? Eu também. Queria um PlayStation. Eu concordo em alguns pontos aí que o Felipe disse. Eu não tenho vergonha de falar que pra mim o gospel morreu, acho que no 4º CD do Batista Lagoinha. De lá pra cá, acho que pouca produção válida serviu pra alguma coisa. Desculpa, Fer, nesse eu não concordo com você, não. Teve outros? Pra mim, a Batista da Lagoinha nunca foi cristão. Não. Isso aí, eu tô falando mais da questão das letras. Musicalmente falando, tá? Não é nem outros quesitos, não. Musicalmente falando mesmo. Eu entendo. Eu gosto pelo menos até desse CD aí pra baixo. Eu acho interessante, sim. Mas, pra mim, é música ruim e música boa. Eu não vejo música cristã e música não cristã. Então, cabe muito a pessoa analisar ali o que tá ouvindo, né? Eu brinco, e é uma brincadeira com quase um fundo de verdade, que a música, algumas músicas do Iron Maiden, que é uma das músicas que eu mais ouço e gosto, deviam ser tocadas na igreja porque ensina mais coisas sobre Bíblia do que muitas músicas aí, né? Claro que
levada às devidas. As E aí você devidas vai dar precedente para Igaracile, Não, cara. não. Toma cuidado. guardadas as devidas proporções, porque eu penso o seguinte, essa questão da divisão aí, por mais que eu acho que não deve existir, ela sempre vai existir, e ela tem um lado benéfico e o lado ruim, certo? Então, o lado benéfico é porque, tipo assim, vai chegar um momento que você vai precisar realmente ouvir falas ou histórias do seu bando, entende? Da sua, da sua, do seu grupo, né? Daquilo que te identifica. E muitas vezes Deus dá estênios, né? Para nós, Deus dá outras pessoas, né? Graças ao bom Deus que ele nos dá Eu tô pessoas lendo assim. o comentário, Fer. Não tô rindo de você, não. Tô lendo o comentário. Tô vendo Sabor de Mel, a música cristocêntrica. Realmente. Sabor de Mel. Eu Melhor ia colocar tocar Iron Maiden. Melhor tocar Iron Maiden. Mas aí Não, até a entre Sabor de própria. Mel e Iron Maiden, eu também sigo com Iron Maiden. Mas é uma questão de analisar a própria letra da música, né? Porque as pessoas não pensam nisso. Então eu acho que como tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que se você deixar de ouvir essas coisas aí, assim, vamos lá. Eu queria ser um pouco mais polido, mas acho que não vou conseguir, não. Então, com essas músicas realmente que nós temos que são ruins demais, você fica meio imbecil, né? Concorda assim embaixo. E essa questão da imbecilidade aí, ela perpassa não só as pessoas que ouvem, mas toda a igreja como um todo. Ó, tá aí o Júnior que pode me falar com tanto mais concreto do que eu. Porque, tipo assim, as músicas que nós temos ouvindo aí, ela não constrói nem melodicamente, nem harmonicamente, e nem letra. São letras evangélicas. Então acaba você não tendo opção de se não ouvir qualquer outra música. E agora um ponto que eu acho interessante. A análise das letras também é muito importante. Muitas vezes eu ouço Belchior e parece que eu estou ouvindo um crente cantando. Né? Um verdadeiro crente. Não que ele seja, não sei como que morreu, né? Mas quando eu ouço pessoas com letra, com poesia, você vê ali tudo uma história, né? Você vê realmente o que um cristão deveria cantar. Não necessariamente cantar sobre Deus, mas cantar sobre a vida abaixo da visão de Deus. Isso também é uma coisa que um cristão deveria perceber. Então, a gente não consegue diferenciar isso. Por não diferenciar, nós temos esses polos aí. Entretanto, todavia, como eu disse, esses polos em certas medidas, ele é bom para regular ali a sua vida de santidade. Senão você acaba descambando e chutando, jogando a água suja com o bebê dentro, né? Então, pela fala de vocês, não podemos ser extremos, né? Recusar tudo, mas também não podemos aceitar tudo. Porém, O eu Felipe acho que falou algo aí, Vando, só para complementar, o Felipe falou algo sim. que a gente não tem. Não necessariamente pessoas cristãs que sabem de música, que sabem do teatro, que sabem manejar, por exemplo, bem uma pedra britada ali para poder fazer uma arte e tudo mais, ela não precisa necessariamente falar sobre Deus no sentido explícito. Lembra, se eu falo de um homem que teve uma vida comum, como que é a música do Belchior que eu ia falar, e esse homem tem uma vida comum, mas é uma vida que em si ela é bela, né? Você já está falando entre linhas do próprio Deus, não necessariamente citando. Não estou dizendo que não deva citar, tá? Não quero ser cancelado pelo mundo gospel, né? Que eu tenho medo disso. E aí, mas você consegue fazer música sem necessariamente dizer para os quatro ventos, de forma até muito vezes burra, que você é cristão. Então, eu não sei se é tão necessária algumas coisas que a gente ouve hoje. E eu vi que vocês falaram muito sobre equilíbrio, né? No Exato. consumir. Porém, eu acho, né? Tem duas problemáticas, né? Porque, por exemplo, uma delas é a técnica, né? Então, velho, quantos porcentagem dos brasileiros sabe analisar tecnicamente que a música é boa, né?
às vezes sabe falar que tá fora do tom só, mas que é boa, é muito complicado. Cinematograficamente falando, forma dançada, quem entende de dança, né, pintura, né, mas enfim, Evandro, eu não sei analisar de forma profunda, eu vi que vocês falaram, consigo apreciar distante, né, igual o Felipe consegue apreciar bem mais perto a música do que eu, e outros quesitos eu consigo apreciar mais do que ele. Porém, entretanto, aí agora vamos ter o conteúdo, que eu vi que é algo que tem que ser analisado. Agora falando, eu vi que vocês tocaram bastante nas letras, musicalmente falando. Também concordo. Não necessariamente toda expressão de arte tem que estar evangelizando, né? O quesito é produzir uma boa arte. O cristão ele tem capacidade disso, né? Ele só não temos muito no meio. Mas como a pessoa avalia musicalmente que essa música, eu vi que os meninos citaram aqui nos comentários, música cristocêntrica, enfim, teocêntrica, mas como que as pessoas, ao consumir, claro que as pessoas consomem, né, essas músicas gospel, e as pessoas também cantam na igreja. Aí agora a gente vai para uma escala que os membros e também vamos para uma escala que os líderes também têm que ter essa boa compreensão. E como que esses líderes e essas pessoas vão conseguir avaliar? Pelo fato do quê? O brasileiro em si já não gosta de ler muito. Então, quem dirá estudar? E quem dirá estudar a Bíblia? E quem dirá estudar a Bíblia de forma a compreender as músicas ao qual vão ser tocadas nos cultos, né? Eu vejo que às vezes tem músicas, pouca letra, lindo, 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 coloca lá repetir 300 vezes e beleza. Mas às vezes não tem nenhum problema com a letra, mas só tem 3 frases. Aí tem outras músicas que tem muitas letras, porém não tem conceito bíblico, porque cita algumas, tem muita coisa de experiência, tem muita coisa, tem música que parece mais umas orações, né, enfim. Como que nós, cristãos, agora sabemos que a música é uma arte, e ela é algo que é a música cantada na igreja. Eu vi até esses tempos, vendo os caras falarem sobre a música, até comentei com o Felipe que diz que na época da Reforma, Zwinglio era dos caras, assim, musicalmente, ele era o cara. Só que era um cara que não queria música no culto, pelo fato das músicas que eram produzidas na época. Então ele preferiu rejeitar. Só que o cara era fantástico musicalmente. E como lidamos com isso, em avaliar as músicas? Porque sabemos que essa arte está no culto, não só a arte de falar, mas a música está no culto. E agora o cristão e essa arte musical, agora saímos num parâmetro só vida, né? Porque na nossa casa, no nosso carro, vamos escutar, né? Pelo que vocês falaram, musicalmente músicas boas, com letras, né, ok, né, legais. Mas e agora no culto, como lidamos com essas músicas? Né? É até interessante o Felipe estar aqui, porque quando falamos de culto, porque hoje parece que no culto a gente só quer tocar músicas também só com 3, 4 acordes. E não deveria ser uma junção de boa letra e boa musicalidade nas músicas? O que vocês acham sobre isso? Agora indo pro culto. Conteúdo. Isto. Tá. Pode começar, Fê. A questão do conteúdo, eu acho que tem muito a ver com a... Eu acho que a questão do conteúdo, ela tem a ver também junto com o pastor tem que cuidar disso, tá? Eu não consigo ver, eu não vi até hoje, posso estar enganado e eu quero estar enganado de verdade, mas eu não consigo ver nenhum ministro de música sendo criterioso nesse ponto, né? Assim, eu não vi, tá? Opa, calma lá, Fê. Eu não vi. No dia que eu fui na sua igreja, você não estava ministrando. Então eu não sei. Lógico que sim, Fê. Não, mas então, beleza, então eu não lembro das músicas que você cantou. Realmente, não lembro. Não, mas é porque o que eu vejo é que a pessoa força um emocionalismo na outra. E eu detesto emocionalismo exacerbado e ao mesmo contrário também é verdade, um racionalismo exacerbado. Eu acho realmente ridículo, ali tem que ter um equilíbrio. Mas, enfim,
Então, quando eu tenho o contexto da música ali, da letra, principalmente, que é o conteúdo, que é talvez o conteúdo primário ali da absorção do crente, né? Ela tem a ver com Cristo. Ela tem que ter a ver com Cristo. E eu não digo só a letra da música, eu digo a igreja como um todo. Porque a gente pensa em arte só na música, mas a arte também, muitas vezes, ela está nos vitrais da igreja. Eu sou apaixonado por igreja que tem vitrais, que tem simbologias ali que remetem, porque são coisas belas que expressam algo, né? A cruz, o nosso copo da Santa Ceia, o pão em cima da mesa. Então a gente tem toda essa simbologia que a gente perdeu e que transmite muita história e muita beleza nessas histórias. Então, se os líderes lá da igreja eles não têm a preocupação de peneirar as letras das músicas que vão lá, né? E ali também cuidando não só da letra da música cristocêntrica, mas a letra da música de forma pedagógica, certo? Claro que eu sou fã dos Inários, né? Mas eu sei que tem música lá que são palavras, gente, que eu acho que nem meu bisavô saberia explicar que são palavras que são aquela. Entende? Então os caras fizeram pro século XIX, olha, 18, e deixaram, não alteraram, tal. Então eu sei que tem as limitações ali. Só que você precisa peneirar ali, quando você vai pensar em música, em arte, o que você vai entregar para a igreja. Primeiramente, ela tem que ser cristocêntrica. Isso é fato, né? E se você não encontrar nada, só prega. Se você não conseguiu, se você não conseguiu encontrar nada, só prega. Não canta. Então, mas eu creio que isso aí é o papel principal. Eu tenho para mim que não é o do pastor. Ou, aliás, não é só do ministro de louvor. É ainda, e talvez o maior, ainda do pastor. Ele que falou assim, a minha pregação, por exemplo, hoje é dia de ceia. As minhas pregações, a minha pregação e as músicas, ela tem que ser voltada para essa temática. Porque a partir do momento que você entra ali no templo e vai compartilhar com o irmão, né, toda aquela simbologia da nova aliança e tudo mais, aquilo, desde o início até o final, tem que ser uma simbologia voltada para aquilo, né? Então, toda a arte, né, tem que ser voltada para aquilo. Então, o consumo para mim é esse. Como que eu faço para consumir? Penso muito bem na hora de entregar isso a alguém, né? Como um líder, como um pastor ou como um músico da igreja, né? E hashtag fora 4 acordes. Tem que ter um adicionante ali, né? Tem que ter pelo menos um minuto, né, para preparar, né? Por favor. Deixa o sol, o ré. Sol redor. Vai lá, Felipe. Bom, como que o cristão deveria consumir isso, né? Dentro da igreja. Isso. Ou como deveríamos observar tudo isso dentro da igreja. Bom, eu vou continuar batendo nessa tecla. A gente teve toda essa oportunidade, mas a gente não fez. Seja lá atrás, seja agora. E quem está fazendo pela gente é basicamente pessoas do movimento... movimento que a gente conhece hoje como desigrejado. O camarada que pensa hoje sobre música, sobre arte, sobre tudo, são camaradas que falam que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. As pessoas que estão discutindo isso hoje são pessoas que lideram a igreja, mas lideram a base do seu próprio ego. Como que a gente vai consumir aí? Como é que a gente vai consumir a música dentro da igreja? A partir do dia que o ego de todo mundo morrer e ficar só o essencial, que de fato a representação do que significa Deus, o Espírito Santo e Cristo. E o que nós, como igreja, deveríamos estar fazendo? Pensando nesses 4 tópicos, isso seria a escrita de todo bom cantor, né, o artista musical gospel, né? Deveria pensar nessas 4 coisas só. Porque quando a gente fala sobre pensarmos como igreja, a gente vai falar de evangelismo, a gente vai falar de discipulado,
vamos falar sobre salvação, sobre várias coisas. Mas o problema é que a gente consome segundo o ego, né? Nossa própria vontade. E aí o Fer ainda foi bacana, assim, né? Eu vou ser um pouco mais pesado. A culpa do que está acontecendo musicalmente, a culpa é primeiro dos pastores. É culpa mesmo. Primeiro porque os pastores, a maioria deles, se você entregar qualquer instrumento convencional que existe, ele não sabe nem manusear o instrumento. Eu convido vocês assim a refletirem, mas é óbvio, né, com todo o respeito do mundo nisso, mas tenta entregar. Imagina você entregando um violão para o seu pastor na sua igreja, ou entregando, sei lá, uma sapatilha para dança, ou você imagina você entregando, sabe, um kit ali de roupas para o seu pastor vestir para ele, sabe, para ele participar daquilo. Imagina ele, se ele quebrar a cabeça demais, o erro já está aí. E se ele não quebrar a cabeça, parabéns, estamos começando bem. E o segundo fator a gente tem pastores que não sabem fazer essas áreas. Mas aí eu quero fazer essa pergunta que o Douglas fez, porque, tipo assim, eu não sei se eu entendi, tá? Então, necessariamente o pastor tem que saber música? Eu não compreendi. Olha, eu vou responder de hoje pra frente, tá, Fer? Pode ser? De hoje pra frente, sim. Você acha que deveria? Sabe por quê? Deveria. Sabe por quê? Olha pra dentro das suas igrejas. Vê se tá recheado de músico ou se tá sem músico. Não. A primeira obrigação vai sobrar pra alguém. Eu entendi, mas talvez aqui é a minha concepção, né? Eu entendo, assim, que o pastor, pelo menos, não sei se teria que ter uma noção, né? Noção mínima. Eu creio que quem nasce dentro da igreja, ele já nasce musicalmente, ele já nasce dentro da música. Só que eu não vejo isso, tá? É a minha opinião, eu não vejo isso como primazia do pastor. A primazia do pastor é Bíblia, né? O estudo bíblico. Até esse ponto que a gente chegou não era. Mas se você for analisar que todo o contexto que a gente está vivendo hoje também influencia pela parte dele, daqui para frente ele vai ter que ser como? Agora eu compreendi. Ele vai ter que ser alguém. Entendi. Então, quer dizer, tipo, ele vai ter que ser alguém. Frente ao que nós estamos passando, ele tem que ser multiuso. Né? Ele tem que aprender música, aprender... Vai ter que ser. Compreendi. Vai ter que ser. Porque tem músico dentro da igreja? Não tem. A maioria dos músicos não tem dentro da igreja. Muitas igrejas estão em falta de músico. Eles estão se concentrando nas mega church, achando que os caras vão investir grana dele, que vão fazer a vida deles. E a outra parte que já entendeu e a outra parte que entendeu que a parada não funciona assim, os caras estão preocupados em tocar sertanejo, pagode, porque os caras precisam pagar a conta. Exato. Barzinho às noites. É um trabalho, aí, tão digno quanto. É verdade, tá certo. E aí, eu não vou condenar ninguém, absolutamente ninguém, mas eu estou dizendo que a gente chegou nesse cenário primeiro, por causa dessa dificuldade dos pastores, de não saber manusear. Se ele não sabe manusear, ele não vai saber pensar. Segundo, a gente também chegou nisso porque a gente tem horríveis ministros de louvores. Horríveis. E quando eu digo ministro, eu não estou dizendo só do líder, não. Estou dizendo do cara que toca, do cara que canta, do cara que dança. E por que horrível? Horrível pelo sentido de que ele não sabe pensar arte. Ele tem dificuldade de pensar arte. Ele tem preguiça de pensar arte. Ele não quer estudar. E em lugares que a pessoa tem vontade de estudar, as pessoas que têm esse conhecimento retêm. Se eu fosse contar as minhas experiências dentro da igreja, misericórdia, a gente ia precisar fazer uma sessão terapêutica aqui, nessa área. Mas como o foco não é esse, eu estou dizendo isso observando dentro. A gente levou muito tempo a discutir sobre esses assuntos de forma séria. E agora a gente está penando, porque quem começou a discutir antes da gente
são pessoas que não estavam tão preocupadas assim com a bandeira do evangelho. E aí agora, a gente vai ter músicas, a música gospel mais tocada. Girassol. Graças a Deus eu não sou desse mundo, cara. Eu nem sei que música é essa. Graças a Deus. Eu nem sei que música é essa. Pois é. É do Whindersson Nunes com aquela moça lá. É tipo assim... O Whindersson Nunes é aquele comediante? É esse mesmo. Tá, estamos bem. Que bom. E elas, Fer, eles não falam de Deus e Jesus em nenhum momento na música. E se você ouvir aquela música, você não vai conseguir enxergar nada. A não ser de um ponto antropocêntrico que o camarada está preocupado em... Só para você ter uma ideia, eu quero ser curado e ajudar a curar também. Ou seja, faço parte, sou eu a quarta pessoa da Trindade. Eu curo, você cura, nós curamos, vós curais. Conjugue esse verbo para mim, por gentileza. Porque nesse verbo eu não consigo imaginar. Então, quando a gente fala sobre consumir dentro da igreja, a gente tem essas duas dificuldades. E como que a gente vai fazer de agora em diante? Bom, tá aí uma boa pergunta, que eu tenho alguns parâmetros, mas eu não sou o dono da verdade. Então, pelo que eu entendi, agora falamos sobre o cristão consumir, falamos cultualmente, né? No culto. E vemos que há uma responsabilidade dos pastores, líderes, conhecer tanto Bíblia, que é triste, né? O Felipe fala sobre um conhecimento musical que o pastor tem que ter e manusear, né? Mas a gente depara com um pastor que não consegue nem manusear a Bíblia. Catarina tá, né, aqui cantando aqui arte, tá produzindo arte. Artisticamente preparado. Mas tem pastor que não sabe nem manusear a Bíblia. E é complicado. Imagina o cara manusear um instrumento ou ter uma percepção auditiva. Não é pastor. Não, é sério, a gente já tá com muito problema. É igual o cara que não sabe manusear um instrumento. Não sabe manusear a Bíblia, não é pastor. É uma pessoa só que tenta. Tem o título, né? Tem o título. Mas enfim, eu também acho que os pastores têm que ter pelo menos uma percepção musical, né? Porque às vezes ele joga muito no peito do líder, né? Ali do grupo e tal. E às vezes aí eles não dão o direito nem do pastor opinar, pelo fato de ele não ter percepções musicais, enfim, não tá por dentro das músicas. E aí você vai pegar os pastores mais antigos, já é mais da vibe, tipo, o cara quer tocar mais harpa, mais cantor cristão, mais usinários, né? Mas você pega as igrejas, assim, tipo, o cara não tem percepção. E vai jogar no peito de um outro líder que também não estuda. E acho que eu vou deixar para nossa parte 2 da live, mas para a gente conseguir conversar um pouco de onde está o erro de muitos... Eu já conheci muita gente boa musicalmente que saiu de igreja e agora está produzindo arte fora. Não está mais na igreja, porque a igreja o barrava, entendeu? Não precisa esmerilhar. Não precisa esmerilhar porque vai lá fora. Não sei se você viu esse vídeo, tiozinho falando. Para cantar não precisa esmerilhar. Tá. A Felipe entendeu. E os caras vão pra fora, entendeu? Tanto... É que, velho, convenhamos, hoje nós temos bloqueio até com a teologia em si. Se o cara é muito estudado teologicamente falando, algumas vertentes, algumas denominações não gostam, né? Até rejeitam. Então imagina o cara musicalmente elevado, aí que eles deveriam valorizar. Mas agora, pra gente finalizar, eu acho que rolou algumas perguntas, mas que o que eu vou falar aqui vai responder, acho que é o que a Ellen falou. Agora é o cristão produzir arte, pra gente finalizar. Como ele lidar com essa produção? Eu vi que vocês falaram já que nem tudo tem que estar para evangelizar. Eu sei pintar, eu tenho que pintar coisa falando de Cristo. Eu sei tocar, eu tenho que criar só uma música, só louvor. Eu sou cristão, eu tenho que dar um abraço nesse 40 graus de calor lá na São Luís. Eu sei atuar, eu quero ir para esse lado mais cinematográfico. Não, só tenho que produzir filmes cristãos, porque se eu não produzir filmes cristãos, eu vou ser crucificado, né? O povo, não sei o quê.
Então, como a gente lidar? Então, eu dança, né? Eu sei dançar, então eu só vou lá dançar músicas cristãs, né? Não posso dançar outros tipos de música, expressando e tal. Como que o cristão agora faz para produzir essa arte? Como a gente já viu que não é uma arte cristã. Há cristãos que produzem artes também. Ponto. Não é uma arte cristã. Porque se existisse ela, os cristãos não poderiam, obviamente, por exemplo, gravar filmes, enfim. Mas eu acho que talvez, até o que eu falei um pouco antes, talvez responda porque não tem muitos cristãos gravando filmes ou produzindo boa música, não sei. Mas o que vocês acham agora na produção? O cristão produzir. E agora a gente esquece, né? Mas tem a literatura também, velho. E como a gente faz? Tipo assim, A gente voltou pra música, mas a arte contempla tudo isso, né? tipo assim, É, o é porque Evandro, tem se duas eu, se eu pessoas, tem escrever. duas pessoas que gostam de música aqui, né? Então, Então. Mas, tipo assim, o Evandro vai escrever um livro, necessariamente eu tenho que escrever, claro que é um pouco lógico, eu tenho que escrever algo teológico. Não posso escrever outra coisa. Não posso escrever uma ficção, não posso escrever uma fantasia. Então, tipo, e se eu escrevê-las, tem que ser voltada tem que falar de Deus lá. Então, uhum. como que a gente faz para produzir? Agora, a gente cristão querendo produzir, Deus me deu uma habilidade, né? Algumas características nesse meio de produzir arte, seja dança, música, pintura, é, atuação, enfim, falar, né? A retórica, escrever, enfim. Como eu faço para produzir? Quais são os meus parâmetros? Eu? Pode Vai ser, lá, Felipe? Você? galera. Pode. Você? Não, eu acho que a produção ela reverbera a sua cosmovisão, cara. Então, se você tem a sua cosmovisão bem firmada, né? Por exemplo, a nossa naquela base de criação, queda e redenção, qualquer coisa que você for produzir, se a sua base for aí fazendo uma analogia com o Salmo 1, né? Se sua raiz for bem fincada e a sua árvore estiver plantada junto ao ribeiro, né? Se você não andar conforme os ímpios, escarnecedores e tudo mais, a sua produção ela já vai ser uma produção voltada a Deus. Eu não acredito necessariamente que todas as nossas produções, como você bem disse, não precisa ser ter o nome Cristo estampado ou alguma coisa assim, mas você até mesmo na sua produção do ócio, né, da contemplação de algo parado, você contemplar, você produz ali a sua própria cosmovisão bíblica. Então, para nós produzirmos mais e com esse conteúdo aí, com o belo e com a arte, eu acho que vai depender muito da sua cosmovisão, né? Então, é aquilo, você reflete os seus hábitos, você é a composição de hábitos, né? Então, tendo isso como princípio, eu creio que toda produção ela vai sair dessa base, é o que eu acredito. Então, ela tendo uma boa cosmovisão cristã, ela vai partir disso, né? E não necessariamente vai ser uma arte evangelística, né? Não que tenha Exato. problema. Eu vou citar as crônicas de Olam, né, do pastor Leandro Lima. Ele nem coloca o nome Leandro Lima como Uhum, escritor ali, né? Ele coloca o outro nome dele, que agora me fugiu qual é. isso. Mas você lê as crônicas de Olam, é uma leitura fantasiosa, né? E, cara, parece que se você não soubesse quem é o autor, você entenderia que tinha algo mais. Por exemplo, Nárnia. Aquela história do leão e de todas aquelas analogias, você percebe que a cosmovisão da pessoa, né? Então, isso reflete muito. Então, como que a cosmovisão é algo entranhado, né? Dentro do seu ser, das suas coisas, isso é refletido na produção. É o que eu entendo. Felipe. É, eu sempre tentei pensar e sempre me auto-questionei, né, sobre produzir música, né, sentido de letra, de tocar, mas também de outras coisas, né. Eu sempre me fiz uma pergunta, né,
como é que o Davi conseguia tocar aquela harpa e o espírito de Saul que estava lá se retirava? Ou pelo menos dava calma para alguém que Deus já, sabe, já tinha entregado aos porcos, vamos dizer assim. Que produção que tinha lá? Ele fazia 6x8. Cara. Que notas que tinha lá? 6x8. Pô, pode ser, pô, pode ser. Ele tocava, ele fazia um som progressivo. Tá isso, tá aí. Cara, porque assim, talvez muitas pessoas podem não concordar, e eu acho que é o direito de cada um mesmo, mas sabe, quando eu penso sobre arte dentro da igreja, eu fico imaginando assim, primeiro, qual que é a nossa referência de produção de música dentro da igreja? Primeiro, eu tenho que lembrar algumas coisas. A gente pode até não gostar da poesia deles, mas os caras eram bons, como Matos Nascimento, a Rose Nascimento, né? Parentes, Álvaro Tito, que talvez muitas pessoas não fazem nem ideia quem que é. Nossa, cara, é um talento, hein, mano. Álvaro Tito é um talento. João Alexandre, que é um exímio compositor, e a maioria das músicas dele, Stênio, ele nunca falou de Deus explicitamente, o próprio mas Stênio a forma também. como ele dizia, tá Deus ali. Quem? Stênio Márcio. Exato, Stênio. E depois deles vieram uma geração que ganhou os holofortes, não só da igreja como um todo, e ganhou do mundo, mas não produziram o mesmo tipo de arte deles. Não chegaram assim nem perto. Pra você ter uma ideia, a gente tem um casal que, assim, eu ouço pouco deles, mas é um casal que musicalmente contribuiu muito e tem uma vida aparentemente bacana, que é o Eduardo Araújo e a Eula de Paula. Mas todo mundo só vai conseguir lembrar da filha deles, que é a Daniela Araújo. Ponto. E lembram dela como? Bem, mal. É uma das pessoas que sempre teve capacidade para produzir a arte do mais alto nível. Assim o quis fazer? Eu não sei. Como que a gente vai produzir isso? Eu estou para dizer para você que eu não tenho a resposta concreta. Sabe, é isso. O Fer citou ali sobre a cosmovisão, concordo com ele, creio sim, que uma boa compreensão teológica, e principalmente dessa cosmovisão, vai ajudar muito. Mas na minha cabeça, eu só consigo pensar em algumas coisas, como dedicação, disciplina e excelência. No processo técnico, no processo de pensar, no processo de executar. Talvez isso corrobore e ajude que juntando aí as duas dicas, né, cosmovisão e excelência. Se vocês juntarem isso, eu acho que a gente vai começar a ter uma novidade boa para a cena, né, para a cena do gospel. Mas se não tiver essas duas coisas, eu temo a dizer que talvez só piore. Então, por fim, para produzirmos uma boa arte, então já tiramos esse mistério. Claro que, igual o Fer falou, sempre vai haver essa dicotomia, né? A arte cristã e a arte. Mas a arte em si, ela é única, e pelo fato de o que muda é o cristão produz e o não cristão produz também, né? E pelo jeito, a cosmovisão e o cristão, de uma forma lógica, todos têm? Não. Mas deveriam? Cosmovisão cristã, cristãos deveriam ter uma boa cosmovisão cristã para o fato de produzir com excelência, seja qual tipo de for de arte, não com cunho evangelístico, mas se o for, também Melhor? faz com excelência. Agora eu vou abrir uns 5 minutos para pergunta, pessoal. Deixando claro que a gente vai ter, já intimando aqui meus amigos, uma parte 2, porque aí eu quero afunilar, eu quero falar da arte e a igreja. Como a igreja deve lidar com a arte. Se deve ou não,
E eu quero fazer uma parte 2, né? Mas depois eu vou conversar com meus amigos e a gente manda eles aqui já para participar dessa segunda live. Aí vamos, quem quiser perguntar, fique à vontade. Parece que tem uma pergunta aqui do Israel. Por exemplo, existe a arte islâmica, reconhecida em termos culturais. Por qual critério diríamos que não há arte cristã, simplesmente que não há arte cristã, simplesmente cristãos fazem arte? Entendi, tipo, só o cristão que é a arte islâmica, só o cristão faz arte cristã? Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, Para mim ficou um pouco confuso para mim também. por exemplo, existe a arte islâmica reconhecida em termos culturais. Culturalmente ela é Certo. reconhecida. Ponto. Por qual critério diríamos que não há arte cristã nessa arte islâmica? E simplesmente cristãos fazem parte da arte? Fazem a arte, essa arte que é cristã? Não sei se vocês conseguiram entender, que eu acho que é o que eu entendi. Não sei se é isso certo. Então faz o seguinte, pula para outra pergunta e ele pede pro É o Israel, se ele conseguir então reformular a Israel, pergunta. reformula ela, só para eu poder entender. Aí já paro para segunda, porque o Israel faz umas perguntas complexas. Pelo amor de Deus. Escreve em hebraico aí agora. Não, mas então passa para uma segunda e por favor, ô Israel, só refaça para eu poder entender, que realmente eu não consegui compreender. A Ellen falou, ó, a arte e a Bíblia têm 4 pontos bem interessantes para julgar a arte. O Evandro tem aí, Evandro tem aí. É a arte e a Bíblia do Schaeffer. Ah, só ouvi falar do livro, não li. Eu não tive oportunidade ainda, cara. É que assim, eu gosto do Schaeffer. O cara que eu gostei bastante falando sobre o assunto, apesar de não ser. Ele é envolvido, né, de forma literária, é o Sproul. E ele fala de forma muito interessante sobre os quesitos de produzir arte, que é o conceito baseamos em Deus. Então, o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Isso aí não é dele, né? É Platão. É pra trás, então, ele pegou. É bem para trás. O Platão, ele falava que como ele tinha o conceito do mundo das ideias, né, o Certo. mundo daquilo que é imutável, quando você produz algo e aquele algo ele não é vindo de uma mímese, né, de uma arte copiada, você produz algo lá do mundo das ideias, né? Então, por exemplo, a cadeira você pega a madeira, né, vai aplanar ela e vai construir a cadeira, e essa cadeira é um reflexo daquilo que está no mundo das ideias, então ela tem beleza em si. Ela tem beleza em si. Já, por exemplo, se um pintor pintar a cadeira, ele chama de quase de simulacro, que é eu imito a imitação da madeira, então aquilo não acaba sendo muita arte, entende? Porque eu estou Entendi. imitando, eu não estou criando. Mas tem outras coisas também relacionadas ao próprio rosto, né? Que ele vai comentar, mas enfim, se expressa a verdade, se expressa o bom e se expressa o bem, e essas três expressões, ela é para polis, né? Ela é para a cidade, e isso já é para Platão a arte em si, né? Então tem essa tríade aí, verdade, bom e bem. Esse eu acho que vai ter na próxima live, mas se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade para responder. Temos uma pergunta aqui, ó. Qual a forma correta na visão de vocês de fazer arte dentro da igreja? Você Eu deve acho que tê-lo. eu já respondi. Eu entendo. Eu vou partir da raiz. Eu sou cosmovisão cristã. Eu acho que tem lugares que as artes são bem-vindas dentro da igreja e lugares que não são tão bem-vindas dentro da Hum, igreja. Mas aí algum, né? A Ellie vai me matar se eu começar a falar essas coisas que eu penso, né? Que é engraçado. Mas tem certos tipos de artes que eu acho que são próprias do cristianismo, mas não pro momento do culto.
entende? Mas não que o cristão não produza. Mas isso aí vai depender mesmo da sua cosmovisão e do seu entendimento, né, de condução de culto. Então, é basicamente isso. Na próxima live não vai entrar, pessoal. Vamos lá. As músicas não estão ruins, devido ao fato que virou mercado musical. Elas têm ser produzidas para vender e grudar na mente das pessoas. Não Mas ela virou seria um mais ou produto. É um não produto. seria Se mais virou um ou produto, não menos precisa ter por mais aí? arte. Isso Se ela que eu virou não um seria por aí de produto, cabeça. É, Pode falar. eu faço, eu não preciso fazer com qualidade, eu só faço para poder encaixar mais uma peça nesse quebra-cabeça do mercado, né? Por isso que eu digo que até mesmo em pessoas que nós não gostamos, né, Felipe? Há uma certa verdade. Nisso, o bendito Marx está certo. Em criar, tornar algumas coisas como produto, né? E aí a gente prostitui a arte. Isso é para outra live, já E se a falei. gente, Não, é para outra e live. se a gente concordar, e se a gente concordar com o mercado, então a Priscila Alcântara está certa. Ela não precisa ser rotulada como artista gospel. Ela pode ser rotulada do jeito que ela quiser. Exato, é o mercado que, Se a gente que coloca a concordar com o conduta. mercado, Exato, a gente vai comer esse risco para sempre. exato. E eu não concordo com o mercado. Para mim, não deveria existir mercado gospel. Não deveria mesmo. Até porque o princípio da palavra, ou do sufixo gospel, tem a ver com um processo do pessoal que não podia falar no meio do trabalho, o pessoal da época da escravidão lá no norte dos Estados Unidos não podiam conversar, não podiam fazer nada. Então, qual que era a arte que eles produziam? Eles observavam o trabalho deles, eles observavam a planta, o fruto sendo gerado, e eles, com toda a dificuldade do mundo, eles imaginavam, a gente está preso, a gente está num processo desumano, mas ainda assim, olha esse céu brilhante, olha esse fruto sendo produzido. Não é possível que não exista um Deus que está regendo todas as coisas. E isso é o tipo de arte que eu imagino. O Israel reformulou aqui, ó. Considerar que não há arte cristã, então, ó, considere-se que não há uma arte cristã, simplesmente cristão que fazem parte da arte ou que também produzem arte, não corre o risco de desconstruir o legado da civilização cristã? Agora eu entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Sim. E ainda, eu vou repetir ainda, Israel. Talvez como que eu falei. Olha, pensa bem. Quando você produz arte sendo um cristão, e aqui eu estou falando em artes em todo sentido, né? Por exemplo, a pintura. Você reflete ali a sua... o que você acredita. Entendeu? O que você reflete, certo? Então, você não desmerece. Se esse é o sentido da palavra, né? Da pergunta, né? Nós desmereceríamos se nós não produzíssemos isso. Correto? É isso, Anderson? Então, eu creio que, mais uma vez, para mim, a base da arte para o cristão é essa. De onde estão vindo a minha ideia sobre cosmovisão? Ou pelo menos, minha ideia sobre cosmovisão não, minha ideia sobre arte é da minha cosmovisão, e se ela está fundamentada, bem solidificada, qualquer coisa que eu faça, ela vai produzir arte cristã. E aí, arte cristã, você vai entender como, enfim, como tudo que eu disse antes lá, né? Poética, virtude, arte, estética, pintura, dança, política, retórica. Vai depender muito do seu entendimento da sua cosmovisão. Então, se eu entendi a pergunta, essa seria a resposta. Eu responderia para o Israel da seguinte forma, né? Numa situação hipotética. Eu tenho dinheiro para investir, eu chamo ele, nós vamos ser sócios nesse processo, e eu quero fazer a construção de um filme. Quero fazer um filme que retrate, por exemplo, sei lá, vamos supor vamos supor aqui vamos fazer um filme retratando sobre a mulher de fluxo de sangue. Sabendo que a maioria dos artistas nacionais hoje já frequentaram um culto de célula, né?
dos mais variados por aí, nós teríamos coragem de chamar a Bruna Marquezine para ser a nossa artista principal depois do que ela disse semana passada? Ah, mas Jesus Mano, é que mundo que eu maneiro. vivo? O que ela disse? Jesus é maneiro. Mano, a Marquezine Jesus é maneiro. O que atrapalha são os Fã clube dele. são o clubinho. Fã clube. Ou seja, nós o clubinho. Nós somos fã clube de Cristo. Nós atrapalhamos. Ah, saquei. Ah, pô, fala pra ela que parabéns, obrigado, ajudou muito. Eu tô muito preocupado com a opinião dela. É nesse sentido que eu gostaria da gente refletir. A gente tem o dinheiro para investir num projeto onde nós queremos tratar algo em um caráter muito diferente e que de fato vai retratar um milagre ali. A gente chamaria ela para ser artista principal? Ela tem esse cacuete de melhor atriz? Ela pode ser considerada uma excelente atriz? Esquecendo o que ela falou, não. Sim. A gente pode considerar que ela vai conseguir trazer toda a carga emocional. Por que eu falo isso? Pode parecer até um pouco desconexo da pergunta dele, mas eu convido que a gente reflita sobre isso. Se a gente acabar desprendendo disso, é como eu disse lá atrás, nós nos colocamos numa posição com uma faca de dois gumes. Tem seus prós e tem seus contras. Hoje, do jeito que a gente produziu, rejeitando, porque na verdade a gente rejeitou e criou um mercado nosso, né? A gente rejeitou tudo que é arte e criou um mercado nosso. O que a gente conseguiu ganhar com isso tudo? Nada. A gente conseguiu ganhar pessoas dizendo esse tipo de atrocidades sobre o evangelho. Não é mais sobre arte, já não é mais sobre sei lá, se a pessoa está entendendo bem a Bíblia ou não. Não, ali ela está falando que a igreja instituída por Deus é um mal. Porque quando ela fala que o problema é o fã-clube, ela está falando que a igreja que Deus instituiu é errado. Então, eu não sei até que ponto que se a gente fizesse essa disruptura vai ajudar ou vai beneficiar. A gente ainda está tudo no campo da incógnita. Ó, pastor Williams Durso aqui é meu pastor. Ele faz uma pergunta. Vixe, se ele me ouviu falar dos pastores, ele vai me odiar. Pastor, você vai ter que aprender a tocar música, tocar um violão agora, hein? Tocar violão. Ó, vamos lá. Vocês acham que a arte na igreja perdeu o valor também por separarem da beleza? Exemplo, muitos fazem algo ruim e diz o importante é fazer para Deus. Uma música horrível, mas é de coração. Então só a música como cantar também, né? Tem gente que não canta e fala, não, mas é para Deus eu vou fazer. O que vocês acham? Eu tenho um pouco de medo quando termina com essa frase, mas é de coração. Porque o coração do homem é enganoso, aí já começa por aí, né? Então já pode ser um engano você colocar uma pessoa lá em cima. Entretanto, se assim, eu tenho um pouco de receio, pastor, na questão do... Não tem compasso. Não, cristão... Não, mas não é isso, né? Não sabe nem bater palma, mas não é isso. Mas pensa bem, gente, eu fico mais quando tá lá, eu não sou pastor, mas tipo, quando eu penso na questão pastoral, imagina, se põe no lugar do pastor. Aí vem uma pessoa que fala que é de coração, mas é horrível. Mas talvez a gente não tá cortando, limando um talento que vai surgir. Eu não sei, entendeu? Uma pergunta um pouco difícil. Eu creio nessa questão aí, pastor, de regras, né? Eu não sei como que é a regra da igreja. Muitas vezes a igreja ela permite, principalmente o Felipe está aí de prova, as igrejas pentecostais elas permitem as pessoas dar oportunidade. Oportunidade, essa é a palavra que me fugiu. Então muitas vezes você vai encontrar na igreja. Eu quero oportunidade. Então você vai encontrar muitas vezes uma pessoa que canta excelente e uma pessoa que vai cantar horrível, mas de coração, né? Então vai muito do que a igreja se propõe. Entretanto, eu acho que não se perde o valor total nisso. Na verdade, eu acho que você está investindo naquela pessoa, claro,
levado às devidas proporções aí, você está investindo nela que ela faça algo belo. Chama ela de canto lá e fala, olha, irmã, você só cantou 3 tons abaixo do que deveria ser cantado. Desafinou do momento que começou ao momento que terminou, mas sei lá, estimula a igreja a ter um curso de música, não sei, eu tô falando em arte, né? Então estimula a igreja a ter um culto de arte, não, um curso de arte. Opa! Coloca essa pessoa aí. Sabia arte que em podia tudo, né, cara? Mas imagina. Ó, Eu vou. Imagina você tem uma pessoa, cara, que ela mexe com madeira ou sei lá com pedra e faz uma. Ela ensina você a talhar na pedra ou fazer marcenaria, que seja. Cara, você está perdendo um talento na igreja que você poderia passar para os demais, inclusive até gerar emprego. Mas, enfim, isso aí já é outra questão. ó, tem a última pergunta aqui, que é um culto. Não, eu quero falar dessa aí do pastor. Essa pergunta do pastor foi boa. Eu quero dar só um pitaquinho só. Vai lá. No sentido de se perdemos a nossa essência. Perdemos. Quando alguns cantores que cantam horrivelmente mal tiveram mais vozes e músicos mais ruins tiveram mais liberdade do que os bons. A gente se perdeu aí. E aí eu vou falar pro pastor que isso aí foi por volta de mais ou menos da virada, né? Quando aquele pastor lá do norte do Paraná, né, falou que Jesus ia voltar na virada, né, de 99 para 2000, a gente se perdeu de várias formas, né? Inclusive na área da música. Teve um pastor que falou que ia, né? O mundo ia acabar em 2000. O Nostradamus? Pastor Nostradamus? Lá do norte do Paraná. Aí falou que o mundo ia acabar. O mundo não acabou. Mas aí acabou outras coisas, né? No sentido figurado, né? Começou a surgir outras coisas que, modéstia à parte, fizeram que... Eu sempre passo um parâmetro só para a gente poder entender assim. Quando vocês escutam, por exemplo, sei lá, Ana Paula Valadão, ela canta do mesmo jeito faz 20 anos? Sim ou não? Não. Eu acho que não. Ela caiu ou ela melhorou? É isso, cara. Pra mim ela sempre foi ruim. Então, tipo, ela era ruim e ficou pior. Tava ruim e ficou pior. Então, se você imagina que alguém que tem 20 anos com notoriedade está demonstrando fraqueza, mediocridade, falta de excelência. Eu acho que entendi o que você quer chegar. Ela vai se perder mesmo, todo na igreja, porque a gente vai cantar a música dele de qualquer jeito, porque eles mesmos fazem de qualquer jeito. Entendi. O investimento, nossa, 100 mil reais em aparelhagem. O camarada passar num fono para tratar dos seus problemas, voltar a fazer aula de canto, não consegue, porque aí é egoísmo, é vaidade, é tudo isso aí. Mas o camarada não consegue lembrar, não consegue fazer aquela pergunta, sabe? Como é que o Davi, tocando aquela harpa, ele conseguia, durante tantos e tantos anos, de forma boa, espantar aquele demônio que estava lá? Tem a última pergunta do Dô, mas eu acho que eu vou deixar ela para a próxima live. Né, que tá botando lenha na fogueira aqui, falando que o Fer pensa sobre dança no culto. Eu falei, acho que é bom não saber, não. Mas na próxima live a gente vai falar da arte, a arte e a igreja, né? Que agora falamos a arte, o cristão e a arte, né? E vamos falar agora na próxima vamos falar do cristão e a igreja, né? Pelo fato de que parece quando se envolve culto, né? Parece que é limitada a expressão de arte. Se é ou não é, né? Se é ou não é, porque vemos que o que é feito no culto são expressões de arte também, a fala, né? O canto, a música, né? Mas aí temos um outro universo também que são expressões artísticas,
e eles não estão no culto em algumas igrejas, mas em outras igrejas estão no culto. Eu já vi culto que a pessoa está dançando e está pintando, aí está cantando louvor, né? E às vezes entra alguém para orar no meio e vira um rolo. Mas será que isso é válido ou não? Né? Claro que o nosso parâmetro na próxima live, aqui o nosso parâmetro todo é a palavra de Deus. Mas, quando se fala da arte e a igreja, as pessoas já ligam no culto, né? Mas eu queria que a gente conversasse na próxima live sobre o cristão e a igreja, como a igreja lidar com a arte, não só no culto, mas como a igreja lidar, né? Eu quero saber, eu quero que a gente converse um pouco sobre isso, né? Como que a igreja lidou durante esses anos, né? E é muito claro, né? Você vê alguns templos da Igreja Católica Romana, fantásticos, templos que eu acho muito bonitos, os antigos eu acho bem muito bonitos, não tem nem São como os você não mais falar bonitos, cara. não tem São nem como você lindos. falar que aquilo não é artístico, né? Uhum. Aqui em Marília tem muito templo bonito, né? Católico romano, os presbiterianos são muito bonitos os templos. E então a igreja não está isenta da arte. Então, é uma próxima live, né? Espero que todos vocês estejam. Ainda vou alinhar aqui com os meus parceiros, né? O que vamos falar, né? Há um mistério. Será que nós três concordamos? O que pode e o que não pode no culto, né? É o que a gente vai conversar. É o que vamos conversar, né? Na próxima live. E eu quero agradecer a todos que vocês são demais. Vocês estão participando, né? Muitas perguntas, observações. Isso é muito bom porque aqui a live é para conversar, é um bate-papo, né? Claro que o nosso parâmetro verdadeiro é a Bíblia, né? Tudo que tiver fora dela vamos rejeitar, seja quem for quem falar, né? Eu tomo muito cuidado quem eu chamo nas lives. Então, muito obrigado quem sempre assiste pela confiança, né? Confiança, eu quero agradecer o Felipe, né? Pela disposição, né? Querendo ou não dispõe seu conhecimento, né? Ele fala né? Ele também fala de arte, que é um cara que produz, um cara que, né, trabalha muito acerca disso, né? A gente conversa muito sobre isso. Agradecer o Fer, né? E o Fer, ele fala muito sobre, pastor, Opa. de O pastor forma falou? para ensinar ele a bater palma. De forma literária, né? O Fer vem me ensinando bastante também, querendo ou não, a leitura é uma arte, né? Você saber ler, então você vê que tem que ter conhecimento até para ler, gente. Você lê para ter conhecimento, mas tem que ter conhecimento para ler também. Você, né, lê melhor. E a parte filosófica, né? Eu curto bastante. Eu conversei um pouco com o Fer sobre o belo, que é, né, um tabu, né? As pessoas não sabem o que é belo. Então, obrigado, porque eu sei que é anos, né, que vocês vêm estudando, né, se disponibilizando. Eu curto bastante, a gente conversou bem descontraído aqui, né, risada, e é isso. Esse é o quesito das lives, é edificar, né, é o aplicar, é que você escute e aplique, né, na sua vida, esses parâmetros, né. Hoje, pensa, se o filho falou que o pastor tem que conhecer sobre música, imagina os irmãos, né, os cristãos comuns, tem que entender, tem que saber, quando está na igreja, o que está cantando, se está cantando, se está certo, né? O que ele está ouvindo, tomar cuidado com o que está assistindo, tem nossos filhos, então, o que é boa arte? Então, temos que saber, né? Querem dar algumas considerações finais antes da gente encerrar? Fica à vontade. Eu queria. Aí, até uma questão da gente entender. Porque o princípio aqui foi falado do que era arte e do que é o belo, né? Então, eu queria convidar vocês, se você me acompanhar lá no Instagram, Fernando Ancorado, e lá eu coloco os posts semanais sobre esse tema, sobre beleza, sobre arte, né? Tanto na era clássica da grega, agora vai iniciar uma nova série que é a da modernidade, e eu quero chegar até a era contemporânea, que é estudar sobre o relativismo nas artes. Então, pelo menos uma vez por semana ou duas vezes por semana, estou postando coisas lá referente a isso. E, bom, é um prazer, Vando, de estar aqui. Na próxima a gente tinha muita coisa para falar. Não falei nem de Homero, queria falar de Homero, queria falar de Platão, queria falar de Aristóteles, Plotino, eu não pude falar. Mas
quando tiver oportunidade, a gente vai citando esses nomes aí que eles deram métricas para o que nós entendemos como arte hoje. Eu acho que uma das melhores formas para a gente entender a arte dentro da igreja é definir o que é arte. Se você não define os seus pressupostos, qualquer outra coisa que vier após vai vir realmente torto, né? Não vai vir direito. Então, definindo os pressupostos, definindo o que você entende por aquela palavra que você defende, e as coisas vão ser mais fáceis de serem definidas. Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de todos, Vandro e do meu amigo Felipe. Isso aí. Bom, quero aqui externar primeiramente esse agradecimento, né? Porque eu confesso a vocês que eu tenho vivido um tempo assim diferente sobre essa parte da área da música, né? Eu pensei que ia acontecer de uma forma, mas como Deus é soberano em todas as coisas, ele faz de outra, né? E é muito interessante de perceber isso, como é que Deus dá a sua graça para que a gente possa trabalhar ou fazer as coisas de uma forma diferente. O outro vai dar um metrônomo pro pastor aqui, cara. Que conste nos autos que eu pensei, mas eu não falei. Foi o Fernando, viu, pastor? Não, o Douglas falou que vai dar um metrônomo pro pastor, não sou eu, não. Misericórdia. Pior ainda, Douglas vai ficar de dentro se for da minha igreja. Mas, brincadeiras à parte, eu confesso aos irmãos aí que eu tenho tentado seguir uma linha, né? E dentro dessa linha, produzido, né? Para bastante coisas. Então, da mesma forma que o pessoal, quem puder me seguir aí também, Felipe Fantinatti, a parte um pouco mais, digamos, intelectual, né, de outras áreas da teologia e também para áreas da liderança. E a parte para quem gosta, né, da área musical e quiser saber um pouco mais como é o senhor Felipe, seguir a nossa página da FF Produções, que, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar produzindo bastante coisa legal, no sentido do ramo de música, no sentido de aulas, no sentido de... E aí, projetos futuros, né, mais à frente. E sobre o termo de pastor sobre a música, vamos refletir um pouco mais. Que quando eu falo isso, eu falo uma experiência de 25 anos de causa. Eu sei do que eu tô falando. Ai, meu paizinho, que Deus... Ai, quem não sabe, eu sou filho de pastor, então eu sei como é que é ter um pastor que conhece muito pouco sobre música e as suas dificuldades. Então é ancorado nessa experiência e ouvindo experiência de terceiros que a gente fala nisso. Mas aqui fica só um campo para nossa reflexão, para discussão. Não quero aqui propor verdade para ser ninguém, até porque o Fernando, né, Fernando, como bom filósofo, sabe, né, que o camarada, quando entra no campo do estudo, né, no campo da discussão, a única coisa que ele pode propor é ideias. Soluções ele nunca propõe, né? Muito obrigado, né, a todos. Muito obrigado pela participação de todos. Novamente, obrigado, Felipe. Obrigado, Fernando. Se vocês querem conhecer um pouco mais deles, segue a página deles. Eu sempre deixo eles marcados, né, nos posts, na live que eu vou deixar, né, e vamos ter uma próxima live. Fiquem atentos. Agora vai ser a arte e a igreja, né? Como vamos lidar com ela. Deus abençoe a todos. Obrigado. Se possível, compartilhe. Deus abençoe. Até mais, rapaziada. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.